Em um mundo onde 80% da população possui uma individualidade, a desigualdade se tornou a norma. Aqueles sem poderes são muitas vezes discriminados e tratados como inúteis, uma realidade amarga que Izuku Midoriya conhecia bem. Nascido em uma família tradicional japonesa, Izuku e sua irmã gêmea, Izumi, cresceram lado a lado, mas seus destinos foram marcadamente diferentes. Aos 4 anos, Izuku descobriu que não tinha uma individualidade, enquanto Izumi revelou uma poderosa combinação de manipulação elemental e reforço físico. O contraste entre os irmãos era evidente. Enquanto Izumi se destacava, Izuku foi rapidamente deixado de lado, ganhando o apelido cruel de Deku, que significa inútil. Ele era alvo constante de bullying por parte de seus colegas, que não hesitavam em usar suas individualidades contra ele. Mesmo Izumi, embora relutante, o provocava, tentando fazer com que ele desistisse de seu sonho de ser um herói, temendo que ele se machucasse mais ainda. Quando Izuku completou 5 anos, o peso da rejeição e das agressões se tornou insuportável. Ele tomou a difícil decisão de deixar sua casa e ir morar com seus avós, Yamamoto e Makima, que viviam em uma região rural distante. A mudança não foi apenas geográfica. Ao chegar à casa dos avós, Izuku já estava com a mente quebrada, desprovido de esperança e resignado ao seu destino sombrio. Os dias na casa dos avós passaram lentamente, até que uma noite, Izuku foi chamado pelos seus avós para uma conversa que mudaria sua vida para sempre. Izuku, o que foi, vovó? Vovô? Yamamoto, Izuku, nós sabemos que você sempre quis ser um herói. Mesmo sem uma individualidade, esse sonho ainda vive em você, não é? Izuku, sim, vovô. Mas eu não tenho poder. Como posso ser um herói sem uma individualidade? Makima olhou para o neto, seus olhos revelando um segredo guardado por gerações. Makima, Izuku, o que você não sabe é que nossa família carrega um legado muito mais antigo e poderoso do que qualquer individualidade. No passado, nossos ancestrais eram ninjas. Eles dominavam uma energia chamada chakra, uma força que permite manipular os elementos, fogo, água, relâmpago, vento e terra, além de outras habilidades extraordinárias. Izuku olhou para sua avó, surpreso e ao mesmo tempo cético. Izuku, mas... minha mãe nunca mencionou nada sobre isso. Makima, sua mãe nunca foi ensinada nas artes ninjas. Decidimos que essa tradição seria deixada para trás, mas você, Izuku, você pode ser o que quiser. Pode escolher esse caminho, mesmo que ele seja sombrio e requeira sacrifícios terríveis. Yamamoto se aproximou, seus olhos fixos nos de Izuku. Yamamoto, Izuku, devo te advertir, o caminho do ninja não é para os fracos. Aqueles que seguem este caminho estão fadados a enfrentar a morte e, muitas vezes, a provocar a morte de outros. Mesmo assim, você quer continuar? Izuku, com os punhos cerrados e um novo fogo acendendo em seu coração, respondeu sem hesitar. Izuku, sim, vovô. Mesmo que eu tenha que matar pessoas, eu quero. Eu farei qualquer coisa para ser forte. Makima, satisfeita com a resposta do neto, sorriu levemente. Makima, então, amanhã ao amanhecer, começaremos seu treinamento. Será doloroso, Izuku, muito mais do que você pode imaginar. Ainda assim, você está decidido? Izuku, agora com um olhar sanguinário que seus avós nunca tinham visto antes, respondeu com firmeza. Izuku, sim, vovó. Eu estou decidido. A jornada sombria começa na manhã seguinte. O treinamento começou. Yamamoto e Makima levaram Izuku para um santuário escondido nas montanhas, um lugar onde seus ancestrais ninjas costumavam treinar. Ali, Izuku foi submetido a um rigoroso regime de treinamento físico e mental. Ele passou dias sem dormir, correndo e treinando em condições extremas, enfrentando desafios que testavam sua resistência até o limite. Os avós o ensinaram a canalizar o chakra, a energia vital que residia dentro dele. Embora o processo fosse doloroso, com cada gota de suor e cada grito de dor, Izuku sentia sua força crescendo. Aos poucos, ele começou a dominar o básico do controle de chakra, aprendendo a concentrá-lo em seus punhos e pés, tornando-se mais rápido e mais forte do que nunca. Após semanas de treinamento intensivo, algo extraordinário aconteceu. Izuku finalmente desbloqueou seu chakra. No momento em que sentiu a energia fluindo livremente pelo seu corpo, uma transformação ocorreu. Seus cabelos, antes verdes, ficaram brancos como a neve,
e seus olhos mudaram de verdes para um vermelho escarlate brilhante, refletindo o poder que agora corria em suas veias. Yamamoto, finalmente. O verdadeiro poder da nossa linhagem desperta em você, Izuku. Makima, este é apenas o começo, Izuku. Agora que seu chakra foi despertado, você aprenderá a manipular os elementos, a se mover nas sombras e a se tornar uma arma letal. Mas lembre-se, com esse poder, vem uma responsabilidade que poucos podem suportar. Izuku olhou para suas mãos, sentindo a energia pulsar em suas veias. Ele sabia que o caminho à frente seria árduo, mas agora ele tinha uma chance de ser algo mais, algo que o mundo nunca tinha visto. Izuku, eu vou ser mais do que um herói. Eu serei uma lenda. Ninguém mais vai me chamar de Deku. Eu vou fazer todos pagarem por cada soco, cada palavra, cada cicatriz. Flashback. O dia em que Izuku partiu era uma tarde ensolarada quando Izumi Midoriya chegou em casa, o coração transbordando de felicidade. Ela havia tirado a maior nota da sala na última prova, uma conquista que mal podia esperar para compartilhar com seu irmão. Mas ao entrar pela porta, notou algo estranho. A casa estava mais silenciosa do que o normal. A ausência de um som específico a deixou inquieta. Izuku não estava lá. Com um olhar confuso, Izumi procurou pelo irmão por toda a casa, chamando por ele, mas não obteve resposta. Preocupada, ela foi até seus pais, Inko e Toshinori Midoriya, que estavam na cozinha. A expressão no rosto deles a deixou nervosa. Izumi, mamãe, papai, onde está o Izuku? Eu tirei a maior nota da sala hoje. Eu queria contar para ele. Inko e Toshinori se entreolharam, hesitando por um momento. Eles sabiam que essa notícia seria difícil para Izumi, mas não tinham outra escolha senão dizer a verdade. Inko, Izumi, querida. O Izuku foi morar com seus avós. Essas palavras foram como um choque para Izumi. Seus olhos se arregalaram enquanto o sorriso em seu rosto desaparecia, substituído por uma expressão de pura incredulidade. Izumi, o quê? Mas por quê? Porque ele foi embora. Toshinori, ele precisava de um tempo. Izumi. As coisas aqui estavam muito difíceis para ele. Achamos que seria melhor assim, para ele poder se recuperar e encontrar um pouco de paz. Izumi sentiu seu coração se apertar em seu peito, uma sensação de vazio que ela nunca havia experimentado antes. Ela se jogou no sofá, os olhos começando a se encher de lágrimas enquanto a realidade da situação começava a se firmar. Izumi, ele foi para longe? Eu não vou mais ver o Izuku? Inko suspirou, passando a mão pelos cabelos de Izumi em um gesto reconfortante. Inko, eles moram longe, sim, mas você ainda vai vê-lo. Quando ele estiver pronto, ele voltará. Mas essas palavras não traziam conforto para Izumi. Na verdade, a ideia de ficar sem seu irmão era insuportável. Desde que se lembrava, Izuku havia sido a pessoa mais importante em sua vida. Ela o amava mais do que qualquer coisa, mais do que qualquer um jamais poderia entender. E esse amor não era apenas fraternal. Izumi sabia, no fundo de seu coração, que seu amor por Izuku era muito mais profundo e sombrio do que qualquer coisa que ela já havia sentido. Izumi, pensando, Izuku, eu não posso viver sem você. Eu preciso de você. Mais do que você pode imaginar. Izumi tinha consciência de que seu amor por Izuku era distorcido, mas isso não a impedia de senti-lo. Para ela, Izuku não era apenas seu irmão. Ele era seu verdadeiro amor, o único com quem ela queria passar o resto de sua vida. A ideia de vê-lo partir, de ficar sem ele, era um pesadelo. Izumi, pensando, eu sempre quis proteger você, Izuku. Queria que você desistisse de ser um herói porque não suportava a ideia de te ver se machucando. Mas agora eu percebo que o que eu realmente quero é estar ao seu lado para sempre. Eu não me importo com o que os outros vão pensar. Eu não ligo se somos irmãos. Eu quero me casar com você, Izuku. Quero que tenhamos filhos juntos. Você é meu, e ninguém mais vai te ter. Izumi passou o resto daquele dia trancada em seu quarto, recusando-se a sair, recusando-se a comer. Ela olhou para as paredes que antes a cercavam com alegria, agora sentindo-se aprisionada por elas. Seus pensamentos eram consumidos por uma única pessoa, Izuku. Ela sabia que ele estava ferido, sabia que ele precisava de espaço, mas isso não diminuía a dor que sentia em seu peito. Fim do flashback de volta ao presente. Enquanto Izuku treinava com seus avós, Izumi lutava com a ausência dele. Ela passou a se dedicar mais intensamente aos estudos e ao desenvolvimento de sua individualidade, mas nada preenchia o vazio deixado por Izuku.
O desejo distorcido de tê-lo apenas para si, de ser a única a protegê-lo, crescia a cada dia. Ela sabia que um dia eles se reencontrariam, e quando esse dia chegasse, Izumi estava determinada a fazer o que fosse necessário para garantir que Izuku nunca mais a deixasse. Ela faria qualquer coisa para trazê-lo de volta, mesmo que isso significasse quebrar todas as regras e desafiar todos ao seu redor. Izumi, pensando, eu vou te trazer de volta, Izuku. Não importa o que eu tenha que fazer, eu vou encontrar você e nunca mais vou deixar você partir. Você é meu, e eu nunca mais vou te deixar ir. Já haviam se passado 3 anos desde que Izuku se mudara para a casa de seus avós. Agora, aos 8 anos, ele era uma sombra do menino frágil e vulnerável que um dia fora. Seus olhos estavam mais frios e sua expressão, mais endurecida. Seu corpo, coberto por cicatrizes, era uma prova do rigoroso treinamento que havia enfrentado. Essas cicatrizes, embora leves, marcavam sua jornada, cada uma contando uma história de luta, dor e superação. Izuku, que agora se comparava a um Anbu, um ninja assassino de elite tinha dominado os 5 elementos naturais: fogo, água, relâmpago, vento e terra. Além disso, ele havia dominado 3 Kekkei poderosos: gelo, magma e Mokutun, manipulação de madeira. Seu progresso era impressionante, mas isso não o deixava satisfeito. Ele estava determinado a se tornar o ninja mais poderoso, alguém que não precisasse depender de uma individualidade para ser forte. Naquela manhã, seu avô, Yamamoto, observava o neto com um olhar orgulhoso, mas também preocupado. Ele sabia que, por trás do imenso poder e habilidades que Izuku havia adquirido, existia uma alma que havia sido forjada através da dor e da solidão. Yamamoto, parabéns, Izuku. Você conseguiu dominar todos os jutsus dos 5 elementos naturais e das Kekkei Genkai de gelo, magma e Mokutun. A partir de agora, não há mais nada que eu possa te ensinar nesse sentido. Agora, você terá que criar suas próprias técnicas, forjar seu próprio caminho como ninja. Izuku, mesmo exausto do treinamento, demonstrava uma expressão de determinação que não passava despercebida. Izuku, obrigado, vovô. Eu farei isso. Yamamoto, mas antes de seguir em frente, sua avó começará o treinamento de Genjutsu. Será um treinamento rigoroso de 2 anos. Genjutsu exige uma compreensão profunda da mente humana e a capacidade de manipular os sentidos do inimigo. Além disso, você precisará dominar completamente seu Sharingan. Quando terminar esse treinamento, você voltará a treinar comigo, mas focaremos em esgrima e combate corpo a corpo. Izuku, eu entendo. Eu estou pronto para isso. Naquela noite, enquanto a lua cheia iluminava os jardins da casa de seus avós, Makima começou o treinamento de Izuku em Genjutsu. A atmosfera estava carregada de tensão, mas também de expectativa. Izuku sabia que, apesar de todo o seu progresso, o Genjutsu seria um desafio totalmente novo. Makima começou explicando os conceitos básicos de Genjutsu. Ela falou sobre a importância de entender a mente do inimigo, de explorar seus medos, desejos e inseguranças. Izuku escutava atentamente, absorvendo cada palavra. Ele sabia que esse treinamento seria crucial para sua evolução como ninja. Makima, Genjutsu não é apenas uma técnica, Izuku. É uma arte. Para ser eficaz, você precisa ser capaz de manipular os sentidos do seu oponente de uma maneira que ele nem sequer perceba que está sendo enganado. Seu Sharingan será sua maior ferramenta nesse processo. Izuku já havia despertado o Sharingan de 3 Tomoes, o que o tornava especialmente apto para o Genjutsu. Sua habilidade de prever os movimentos dos oponentes e manipular suas percepções estava se tornando cada vez mais refinada. Ele sabia que o treinamento com sua avó seria doloroso e difícil, mas estava disposto a suportar qualquer coisa para alcançar seus objetivos. Nas semanas seguintes, Makima submeteu Izuku a um treinamento exaustivo, fazendo-o passar horas e horas em ilusões que ela mesma criava. Cada sessão de treinamento era uma batalha mental, onde Izuku tinha que distinguir entre o real e o ilusório. Ele foi forçado a confrontar seus maiores medos, a ver através de mentiras e a encontrar uma saída para os genjutsus mais complexos. Makima, lembre-se, Izuku, um verdadeiro mestre do genjutsu pode derrotar seu oponente sem sequer levantar uma espada. A mente é uma arma poderosa, talvez a mais poderosa de todas. Com o passar do tempo, Izuku começou a criar seus próprios genjutsus, moldando ilusões que eram tão realistas que até mesmo Makima teve dificuldade em escapar delas.
Ele desenvolveu técnicas que podiam paralisar o inimigo com medo, criar paisagens surreais que confundiam os sentidos e até mesmo causar dor física através de ilusões. Embora seu corpo estivesse cansado, Izuku sentia sua mente se expandir, tornando-se mais aguçada e mais letal a cada dia. O treinamento de Makima estava moldando em um ninja não apenas forte, mas também extremamente perigoso, capaz de manipular a realidade ao seu favor. Makima, você está indo bem, Izuku. Muito bem. Mas lembre-se, o poder sem controle é a destruição. Você precisa aprender a dominar suas emoções, a manter a calma, não importa quão difícil a situação se torne. Somente assim você será verdadeiramente invencível. Os 2 anos passaram rapidamente. Izuku, agora com 10 anos, era um ninja quase completo, capaz de utilizar Genjutsu com uma habilidade que rivalizava até mesmo com os mais experientes usuários do Sharingan. Ele não era mais o menino frágil e inseguro que havia chegado à casa de seus avós. Izuku era agora uma arma, forjada no fogo do sofrimento e da dor, e temperada com a determinação de nunca mais ser visto como fraco ou inútil. Yamamoto, é hora de retornar ao meu treinamento, Izuku. Agora, vamos focar na esgrima. Prepare-se, porque este treinamento será o mais difícil de todos. Izuku estava sentado no dojo da casa de seus avós, seu olhar fixo na espada que segurava em suas mãos. O treino de Genjutsu havia moldado sua mente, mas ele sabia que ainda havia mais a aprender. Ele queria criar algo único, uma técnica de combate que fosse só dele, que combinasse sua habilidade com a espada com os elementos que havia dominado. Izuku, vovô, eu quero criar um estilo de esgrima único. Algo que combine meus movimentos com algum tipo de poder, como imbuir fogo na espada ou relâmpago, sabe? Algo que realmente faça meus inimigos tremerem só de pensar em enfrentar isso. Você poderia me ajudar a criar isso do zero? Yamamoto, que estava observando Izuku com um leve sorriso, deu uma gargalhada profunda. Ele viu o brilho nos olhos do neto, uma mistura de determinação e loucura que só alguém verdadeiramente ambicioso poderia ter. Yamamoto, só podia ser meu neto. Você é maluco por querer criar um estilo de esgrima sem sequer saber o básico. Mas, sabe, gosto dessa sua loucura. É o que vai te levar longe. Ok, eu vou te ajudar. Vamos criar essa esgrima única. A primeira coisa que Yamamoto fez foi ensinar Izuku os fundamentos da esgrima. Ele sabia que para criar algo novo e poderoso, era preciso entender profundamente as bases. Por semanas, Izuku praticou os movimentos básicos, cortês, estocadas, defesas. Yamamoto era um mestre rigoroso, mas justo. Ele sabia que Izuku tinha potencial para ir além de qualquer coisa que já havia sido criada. Yamamoto, para criar algo novo, você precisa primeiro dominar o que já existe. Sua base deve ser sólida como uma rocha, mas seus movimentos devem ser rápidos e precisos como o vento. Somente então, poderemos começar a adicionar os elementos. Com o tempo, Izuku se tornou mais ágil e sua força aumentou. Ele era capaz de manejar a espada com uma destreza impressionante. Seus movimentos eram fluidos e graciosos, mas carregavam uma força devastadora. Foi então que Yamamoto decidiu que era hora de começar a fundir os elementos que Izuku tanto desejava. Yamamoto, agora, Izuku, vamos começar a adicionar o que você tanto quer. Mas lembre-se, o poder dos elementos é algo que deve ser respeitado e controlado. Qualquer deslize pode ser fatal, tanto para você quanto para seus oponentes. Eles começaram com o fogo. Yamamoto ensinou Izuku a canalizar seu chakra de fogo através da lâmina. Izuku passou semanas aprendendo a controlar a intensidade das chamas, a evitar que a espada se derretesse ou que o calor consumisse. Logo, ele conseguia inflamar a lâmina com um brilho escarlate, capaz de cortar e queimar ao mesmo tempo. Izuku, corte infernal. Este era o primeiro movimento criado por Izuku. Um corte simples, mas com uma intensidade tão feroz que deixava um rastro de fogo no ar, queimando tudo em seu caminho. O calor era tão intenso que, mesmo após o golpe, a lâmina permanecia em chamas por alguns segundos. Depois veio o relâmpago. Yamamoto explicou que o relâmpago era o mais difícil de controlar, pois sua natureza era instável e rápida. Izuku passou longas noites tentando estabilizar a energia elétrica em sua espada, mas com persistência, conseguiu. O relâmpago dava à lâmina uma velocidade e força de impacto impressionantes. Izuku, golpe do trovão. O segundo movimento que Izuku criou era um golpe tão rápido que parecia que a espada desaparecia por um segundo,
deixando um som ensurdecedor de trovão no ar. Qualquer coisa que fosse atingida por esse golpe não apenas era cortada, mas também eletrocutada, paralisando temporariamente o inimigo. Por fim, Yamamoto e Izuku trabalharam com o vento. O vento, por ser invisível, era difícil de detectar, mas seu poder era imenso. Izuku aprendeu a manipular as correntes de ar ao redor da lâmina, criando uma espécie de extensão invisível da espada. Izuku, corte do vendaval. Este movimento era diferente dos outros. Não era tão devastador quanto o corte infernal ou tão rápido quanto o golpe do trovão, mas era preciso e furtivo. Izuku podia lançar ataques à distância, cortando o inimigo mesmo sem tocá-lo diretamente, usando lâminas de vento para dilacerar seus adversários. Após meses de prática e refinamento, Izuku conseguiu combinar esses três elementos em um estilo de esgrima único, que ele chamou de esgrima elemental. Cada movimento era uma fusão precisa de fogo, relâmpago e vento, criando ataques que eram simultaneamente rápidos, devastadores e imprevisíveis. Izuku, eu consegui, vovô. Agora eu tenho algo que é verdadeiramente meu. Yamamoto, você fez bem, Izuku. Mas lembre-se, o que você criou não é apenas uma técnica, é uma extensão de você mesmo. Trate-a com respeito e nunca pare de aperfeiçoá-la. No caminho do ninja, sempre há algo novo para aprender.